Queridos irmãos e irmãs em Cristo, que tenhamos um dia abençoado na presença do nosso Deus. Hoje, vamos mergulhar numa verdade que toca o coração de todo aquele que deseja crescer espiritualmente: a importância de confiar em Deus quando não compreendemos seus planos. O versículo que guiará nossa oração hoje está em Provérbios 3, 5-6, que nos diz: confia no Senhor de todo o teu coração e não te apoies no teu próprio entendimento. Reconheça-o em todos os seus caminhos, e ele endireitará as suas veredas. Este é um dos textos mais poderosos da Escritura, uma promessa divina para aqueles que se entregam completamente aos cuidados de Deus. Quando lemos este versículo, percebemos que Deus não apenas nos convida, mas nos ordena com amor que confiemos nele completamente. Não existe meio caminho. Não podemos confiar em Deus apenas quando entendemos seus planos. A verdadeira confiança nasce quando renunciamos à ilusão de controle e nos permitimos ser guiados pela sabedoria infinita do Criador. Quantas vezes passamos por situações que não conseguimos compreender? Quantas vezes nos vemos diante de caminhos obscuros, cheios de dúvidas e questionamentos? A realidade é que a vida cristã nem sempre é fácil de compreender. Enfrentamos perdas que parecem injustas, observamos situações que desafiam nossa lógica humana e frequentemente nos perguntamos por que Deus permite certas circunstâncias em nossas vidas. Mas é exatamente nestes momentos que o Senhor nos chama para uma confiança mais profunda, para um relacionamento com Ele que vai além da razão. Este versículo de Provérbios não nos promete que entenderemos tudo, não nos promete que a vida será simples ou que não haverá dificuldades. O que Deus promete é que quando colocamos nossa confiança nele, Ele se encarrega de endireitar nossas veredas. Ele promete cuidado, direcionamento e proteção. O Senhor não nos abandonará no meio do caminho, mesmo quando a escuridão nos envolve. A história da Bíblia está repleta de exemplos de homens e mulheres que confiaram em Deus sem compreender completamente seus planos. Abraão deixou sua terra sem saber para onde ia. Noé construiu uma arca enquanto todos ao seu redor o ridicularizavam. Miriam foi curada de sua lepra após reconhecer seu pecado. Jó perdeu tudo e ainda assim manteve sua fé. José foi vendido como escravo, injustamente aprisionado, mas Deus tinha um plano maior para sua vida. Em todos estes casos, houve confusão, medo, sofrimento e questionamentos, mas a confiança em Deus transcendeu tudo isso. E no final, cada uma destas pessoas viu a mão de Deus agindo em suas vidas de formas que jamais poderiam ter imaginado. O mesmo pode acontecer com você, meu querido irmão, minha querida irmã. Talvez neste momento você esteja passando por uma situação que não consegue compreender. Talvez seus planos tenham desmoronado. Talvez você tenha recebido notícias que abalaram sua segurança. Talvez esteja aguardando respostas que parecem não vir. Talvez o futuro pareça incerto e nebuloso. Mas quero lembrá-lo de que Deus está atento a cada detalhe de sua vida. O Senhor convida você, neste exato momento, para trazer todas as suas confusões, todas as suas dúvidas, todas as suas preocupações e colocá-las aos seus pés. Ele quer que você reconheça que sua mente humana tem limitações, mas que a mente de Deus é infinita em sabedoria. Como está escrito em Isaías 55, 8, 9, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos são os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Portanto, venha conosco nesta jornada de oração. Deixe que o Espírito Santo toque seu coração e renove sua confiança no Pai Celestial. Vamos juntos buscar a face de Deus e encontrar paz, mesmo diante do desconhecido. Gostaria de aproveitar e convidá-los a se inscreverem em nosso canal, caso ainda não tenham feito. Deixem seus comentários com Amém abaixo deste vídeo. Compartilhem com suas famílias e com aqueles que precisam ouvir esta mensagem neste momento. E dê um hype também para impulsionar o vídeo e chegar a mais pessoas. Juntos construímos uma comunidade de fé e esperança. Obrigado por mais um dia de vida. Obrigado por cada respiração que tomamos, por cada batida do nosso coração,
por cada oportunidade que nos é concedida de nos aproximarmos mais de Ti. Reconhecemos com toda a humildade que nossas vidas estão repletas de momentos em que não conseguimos compreender Teus caminhos. Reconhecemos as lutas que enfrentamos diariamente. Reconhecemos os momentos em que olhamos para o futuro e sentimos medo, porque não conseguimos vislumbrar a resposta para nossos questionamentos. Mas, Senhor, mesmo diante de todas estas incertezas, colocamos nossa confiança em Ti. Reconhecemos que Tu nunca nos deixaste sozinhos. Em cada tempo de dificuldade Tu estiveste lá. Em cada noite escura, a Tua luz brilhou para nos guiar. Tu és fiel, Tu és justo, e Tu cuidas de cada um de nós como um pai cuida de seus filhos. Com ações de graça, pedimos a Ti, Senhor, que continues derramando Teu amor sobre nossas vidas. Que cada dia seja um novo testemunho de Tua bondade e Tua misericórdia. Que possamos reconhecer em cada circunstância, por mais difícil que seja, a manifestação de Teu cuidado divino. Senhor Jesus, queremos agora trazer diante de Ti o tema central desta oração, a importância de confiar em Ti quando não entendemos Teus planos. Tu conheces cada detalhe de nossas vidas. Tu vês o início e o fim. Tu compreendes as situações que para nós parecem confusas e incompreensíveis. Conforme está escrito em Provérbios 3, 5, 6, pedimos a Ti com súplicas sinceras e ações de graça que fortaleças em nossos corações a capacidade de confiar em Ti de todo o nosso coração. Senhor, sabemos que confiar significa renunciar ao controle. Significa deixar de lado a ilusão de que podemos resolver tudo através de nossa própria inteligência e capacidade. Como filhos Seus, pedimos humildemente que nos livres do hábito de nos apoiarmos no nosso próprio entendimento. Quantas vezes, Senhor, tentamos resolver nossos problemas com nossas próprias forças? Quantas vezes nos vemos presos em círculos viciosos porque confiamos em nossa sabedoria limitada? Pedimos a Ti com toda sinceridade que transformes nosso coração para que busquemos antes a Tua orientação, o Teu conselho, a Tua vontade para nossas vidas. Trazemos, Senhor, aqueles que neste momento estão enfrentando decisões difíceis, aqueles que não sabem qual caminho seguir, aqueles que estão em encruzilhadas da vida, onde cada opção parece carregar incerteza. Pedimos a Ti, com lágrimas nos olhos, que guie seus passos, que Tu revelaras, através de sinais que apenas Tu conheces, qual é o caminho certo a seguir. Reconhecemos em nossas vidas momentos em que não conseguimos compreender as razões pelas quais certas coisas acontecem. Senhor, Tu disseste em Romanos 8:28, e sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o Seu propósito. Pedimos a Ti que nos traga a revelação desta verdade, que possamos compreender, ainda que tardiamente, como as situações difíceis que enfrentamos fizeram parte de um plano maior de crescimento espiritual e transformação. Há crentes que, neste momento, estão vivendo situações que parecem injustas, situações que desafiam sua fé, situações que os fazem questionar se realmente Deus se importa com eles. Senhor, pedimos que tragas paz aos seus corações, que tragas a certeza de que Tu nunca abandonaste ninguém, que tragas conforto através de Tua palavra e da presença do Espírito Santo. Pedimos também, Senhor, que nos capacites a reconhecer Tua vontade em meio às confusões da vida. Tu nos deste a promessa, em Provérbios 3, 6, de que, reconhecendo-Te em todos os nossos caminhos, Tu endireitarás nossas veredas. Como está escrito em Salmos 37, 23, o Senhor estabelece os passos do homem justo e se deleita no seu caminho. Pedimos com ações de graça que reveles a nós como reconhecer Tua presença e Tua direção em cada situação. Temos muitos irmãos e irmãs que buscam desesperadamente uma resposta. Alguns esperam por um emprego que não vem. Alguns esperam por um casamento que Deus tem para eles. Alguns esperam pela cura de uma doença. Alguns esperam pela restauração de um relacionamento quebrado. Alguns esperam simplesmente por paz e alegria, que parecem tão distantes. Senhor, pedimos a Ti que tragues esperança a cada um deles. Como está escrito em Hebreus 11, 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam
e a prova das coisas que se não veem. Pedimos que fortaleças a fé de cada pessoa que está ouvindo esta oração, que sua fé não dependa de circunstâncias visíveis, mas que seja fundada na rocha inabalável que é o caráter de Deus. Senhor, reconhecemos que tua lógica é diferente da nossa, como está escrito em 1 Coríntios 1:25, porque a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria dos homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que a força dos homens. Tu podes fazer coisas que nos parecem impossíveis. Tu podes transformar situações que parecem sem solução em vitórias espetaculares. Pedimos a Ti, com toda a sinceridade de nossos corações, que tragas revelação divina para aqueles que estão confusos. Que tragas clareza para aqueles que estão na escuridão. Que tragas direcionamento para aqueles que estão perdidos. Que tragas paz para aqueles que estão ansiosos. Senhor, sabemos que quando colocamos nossa confiança totalmente em Ti, quando renunciamos à necessidade de compreender tudo, quando nos entregamos completamente à Tua vontade, é então que experimentamos a verdadeira paz. A paz que transcende todo o entendimento. A paz que guarda nossos corações e nossas mentes em Cristo Jesus. Senhor, diante de Tua presença sagrada, confessamos nossas falhas e nossas limitações. Confessamos que muitas vezes tentamos controlar situações que deveriam estar entregues a Ti. Confessamos que frequentemente confiamos mais em nosso entendimento do que em Tua sabedoria infinita. Reconhecemos com humildade genuína que duvidamos de Ti nos momentos difíceis. Reconhecemos que questionamos Teus caminhos. Reconhecemos que, às vezes, sentimos raiva, frustração e desespero quando as coisas não acontecem conforme nossos desejos. Pedimos a Ti, com corações arrependidos, que nos perdoes por estas falhas. Como está escrito em 1 João 1:9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Pedimos, Senhor, que o precioso sangue de Jesus Cristo nos purifique de toda incredulidade, de toda desconfiança, de toda falta de fé que habita em nossos corações. Senhor, Tu sabes que em nossas fraquezas reside a oportunidade para a Tua graça se manifestar. Confessamos que somos limitados, que nossa sabedoria é insuficiente, que nossas forças são frágeis. Mas é exatamente neste reconhecimento que encontramos força. Como está escrito em 2 Coríntios 12:9, e disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Pedimos perdão por cada momento em que escolhemos o medo em vez da fé. Perdão por cada momento em que reclamamos em vez de agradecer. Perdão por cada momento em que duvidamos em vez de confiar. Que o sangue precioso de Jesus nos purifique destas atitudes e nos transforme em pessoas de fé genuína e confiança inabalável. Que o Espírito Santo trabalhe em nossos corações, renovando-nos, transformando-nos à imagem de Cristo. Que possamos crescer em sabedoria espiritual e em discernimento. Que possamos aprender a reconhecer a voz de Deus em meio ao ruído do mundo. Que possamos desenvolver a sensibilidade necessária para perceber Sua vontade e seus direcionamentos. Senhor, agora elevamos nossas orações por aqueles que nos cercam. Oramos pelas famílias que estão enfrentando conflitos, falta de comunicação e falta de compreensão. Pedimos a Ti que tragas restauração, que tragas amor renovado, que tragas sabedoria para que os membros das famílias possam se compreender mutuamente. Especialmente, Senhor, pedimos por aqueles que estão vivendo situações familiares difíceis, aqueles que não conseguem compreender por que a família que amam está sofrendo, aqueles que veem seus entes queridos passando por dificuldades e não sabem como ajudar. Pedimos que tragas consolo a todos eles. Pedimos também pela saúde daqueles que estão enfermos, não apenas saúde física, mas também saúde emocional, mental e espiritual. Pedimos que tragas cura, que tragas alívio do sofrimento, que tragas esperança renovada, que aqueles que enfrentam doenças possam encontrar em Ti fortaleza e consolo. Oramos por aqueles que estão presos a comportamentos destrutivos, aqueles que lutam diariamente contra impulsos que os afastam de Ti e de Teus propósitos. Pedimos a Ti que tragas libertação,
que tragas força para que possam resistir às tentações, que tragas graça renovada a cada novo dia. Intercedemos também por aqueles que enfrentam turbulências emocionais, aqueles cujas mentes são assoladas por pensamentos negativos e perturbadores, aqueles que lutam contra a ansiedade, solidão, desespero e outras formas de sofrimento emocional que não conseguem verbalizar. Pedimos, Senhor, que tragas paz, que o Espírito Santo ministre conforto e cura profunda a cada um deles. Pedimos também pela Igreja, Senhor, pela Igreja de Cristo espalhada por toda a terra. Pedimos unidade, perdão mútuo, compreensão e amor genuíno entre os crentes. Pedimos que a Igreja seja um farol de luz em meio à escuridão do mundo. Pedimos que seja um lugar de refúgio para os que sofrem. Oramos também pelos que ainda não conhecem a Jesus Cristo, pelos que ainda vivem na escuridão da incredulidade. Pedimos a Ti que reveles a eles quem é Jesus, que tragas arrependimento e fé aos seus corações, que tragas salvação e redenção, que muitos ainda venham a experimentar a transformação que só Cristo pode trazer. Senhor, pedimos a Ti que nos capacites a viver conforme o ensino de Provérbios 3, 5 e 6 no dia a dia. Que possamos começar cada manhã reconhecendo-Te, colocando toda a confiança em Ti e buscando Tua direção para o dia. Quando enfrentarmos decisões, pedimos que tragas sabedoria, que não dependamos de nossa intuição limitada, mas que busquemos Tua vontade através da oração, da leitura da palavra, do conselho de pessoas sábias e da confirmação do Espírito Santo. Quando não conseguirmos compreender as circunstâncias ao nosso redor, pedimos que tragas paz, que possamos descansar na certeza de que Tu cuidas de nós e que Teus planos são melhores do que os nossos. Senhor, chegamos ao final desta oração, mas não ao final de nossa dependência de Ti. Agradecemos por cada palavra que foi dita. Agradecemos por Tua paciência conosco. Agradecemos por Tua misericórdia que se renova a cada manhã. Resumimos a esperança que recebemos nesta oração, a certeza de que Tu cuidas de nós, que Teus planos são perfeitos e que quando colocamos nossa confiança totalmente em Ti, somos guardados pela Tua graça eterna. Pedimos bênção sobre Ti, Senhor, que toda glória, toda honra e todo louvor sejam dirigidos ao Teu nome eternamente. Em nome de Jesus, amém. Queridos irmãos e irmãs, se esta oração tocou seu coração, deixem um comentário com amém abaixo. Compartilhem seus testemunhos de como Deus tem cuidado de vocês mesmo quando não compreendiam seus planos. Inscrevam-se em nosso canal para não perderem os próximos conteúdos espirituais que traremos. Compartilhem este vídeo com sua família, com seus amigos, com aqueles que precisam ouvir esta mensagem neste momento. Que o Senhor os abençoe abundantemente e que a paz de Cristo permaneça com vocês. Que Deus os guarde sempre. Até o próximo encontro, em nome de Jesus.